Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre função afim, nessa aula de hoje eu separei aqui uma listinha com 5 exercícios, talvez eu quebre em 2 vídeos se ficar muito longo, para a gente treinar mais um pouquinho as teorias que nós aprendemos e também para já servir de preparação para a primeira avaliação que logo chega, eu informo vocês depois no Classroom. Então, o primeiro problema que eu trouxe é um que diz o seguinte, ó. Sabendo que os pontos 2, menos 3 e menos 1, 6 pertencem ao gráfico da função f de r em r, lembra, ele está falando que o domínio é real e o contradomínio também é real, que nem precisava, se ele não falasse nada já era isso mesmo, definida por f de x é igual a x mais b, tá vendo? É uma função afim. Determine o valor de b menos a. Quando ele fala para a gente em quais pontos a função passa, você precisa lembrar que cada um desses pontos aqui, ele significa a primeira coordenada é uma coordenada de x e a segunda coordenada é um y, que é a mesma coisa que aqui ali na função ele chama de f de x. Então ele deu para a gente dois pares de pontos da forma xy. Se o x for 2, o resultado, que é o y, tem que ser menos 3. E se o x for menos 1, o resultado precisa ser 6. Com isso, a gente consegue montar duas equações. Quer ver só? Vem aqui na função, ó. A primeira informação que ele deu foi se o x for 2, olha lá em cima, o resultado, ou seja, o f de x aqui tem que ser menos 3. Isso vai te dar essa equação aqui, ó. Menos 3 é igual. Troca o x aqui por 2, fica 2a mais b. Agora vamos fazer a mesma coisa usando o ponto menos 1, 6. Eu vou trocar o x por menos 1 e o resultado, que é o que vem no comecinho, já por 6. Então nós teremos 6 igual a, aqui na função, se eu trocar o x por menos 1, a vezes menos 1 dá menos a mais b. Aí o que você precisa é resolver um sisteminha simples, com essas duas equações. Como que eu vou resolver esse sisteminha simples? Ó, você tem duas equações e as duas remetem a A e B. Você só precisa dar um jeito de desaparecer com uma delas, ou desaparecer com A, ou desaparecer com o B, que aí o restante da conta fica simples. E eu acho que a melhor estratégia para a gente fazer isso é subtrair as duas. Eu vou fazer essa equação de cima menos a equação de baixo. Me ajudem, ó. Menos 3 menos 6 dá menos 9. Do lado direito, ó, 2a menos menos a, esse menos menos a fica mais a. Então fica 2a menos menos a, vai dar 3a. E olha o que vai acontecer. B menos b, eles se cancelam. Então vejam que ao subtrair as duas, eu eliminei o b. Ó. Se 3a é igual a menos 9, evidentemente o a é menos 3. E sabendo que o a é menos 3, você pode voltar em qualquer uma das duas. Ó, vou voltar lá de baixo aqui, ó. Trocar o a por menos 3, olha como fica, ó. 6 igual menos a seria menos menos 3, que fica mais 3, mais b. Só de bater o olho, ó, 3 mais quanto que vai dar 6? 3, né? Ou seja, o b é 3. Na pergunta, ó, já achamos o a e o b, mas então presta atenção no enunciado, ele quer saber o valor de b menos a. b menos a seria 3 menos menos 3, que vai dar 6. Esse é o valor de b menos a. Então, o que a gente consegue entender, na verdade, com um problema desse tipo? Que se numa função do primeiro grau, uma função afim, ou enunciado, ou qualquer... Você tem mecanismos para descobrir dois pontos por onde a função passa, você consegue cravar quem é a função. Não foi perguntado aqui, mas uma pergunta bacana seria quem é a função? A função seria, ó, é ax mais b. O a é menos 3, ou seja, 3 menos 3x, mais o b. O b é 3. Não é a pergunta do problema, mas se perguntasse, essa seria a função que eu descobri só vendo os dois pontos por onde ela passa. Olha outro probleminha da Unesp agora, que ele fala assim: um operário ganha R$ 3 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Já vamos pensar nisso aqui, ó. A hora de trabalho normal dele não é R$ 3? Se a hora extra é paga com 50% a mais, 50% é metade, né, gente? Então ele ganhou 3 mais metade. 3 mais 1,50. 4,50 é o valor que ele ganha na hora extra. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal S para semanas em que ele trabalhar H horas, onde o H é maior que 40. Então ele quer que eu monte aqui
simplesmente uma função que ele pediu para chamar de função S. Essa função S, desculpa, precisa depender de H, ó, onde esse H é o número de horas trabalhadas na semana, e ele falou que obrigatoriamente esse total de horas é maior que 40. Senão não teria graça, né? Porque ele está falando maior que 40? Justamente para a gente ter que montar a função em duas etapas. E dar um pequeno trabalhinho aqui, né? A primeira etapa, que é o que ele ganha só nas horas normais, que vai do 0 até o 40, que eu já sei que vai dar 40. E depois com o que ele ganha além, nas horas extras que ele faz, ou seja, na quantidade de horas que ele trabalhou além de 40. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber para montar um problema desse é: eu vou conseguir calcular o salário semanal dessa pessoa, percebendo que se o H é maior que 40, então eu vou quebrar as horas que essa pessoa trabalhou em dois grupos. As primeiras 40, em que ele ganha R$ 3 por hora, e as excedentes. Como que eu calculo as excedentes? Ó, se ele trabalhou H horas e já foi dito que esse H é maior do que 40, então com certeza as horas excedentes é dada por essa expressão, ó, H menos 40. O total de horas que ele trabalhou na semana menos 40, menos as 40 primeiras, dá exatamente o total de horas extras. Extras porque são extras além do 40. E quanto que ele ganha em cada uma dessas horas? 4,50. Certo? Então, nas primeiras 40 horas, ele ganha R$ 3 por hora. E nas últimas horas, que é dada por essa expressão aqui, H menos 40, ele ganha 4,50 por hora. Então, necessariamente, a função S de H, o salário em função das horas, vai ser dado por primeiras 40 horas. Ele ganha R$ 3 por hora. Então, ele vai ganhar 40 vezes 3. Pronto, isso aqui foi só as horas normais. Agora, nas horas extras, quantas foram as horas extras? H menos 40. Sobre essas H menos 40, ele vai ganhar 4,50. Aí é só juntar isso aqui agora, ó. 4 vezes 3 vai dar 120, mais, faz distributiva aqui, ó. 4,5 vezes H dá 4,5H, e essa continha aqui, ó, menos 40 vezes 4,5. Menos 40 vezes 4 dá menos 60, menos 160, e menos 40 vezes meio, que está faltando, dá menos 20. Então vai dar menos 180. Ou seja, o salário dele vai ser 4,5H menos 120 com menos 180 dá menos 60. Certo? Mais um. Olha esse outro aqui, ó. Ele diz o seguinte: na figura a seguir, tem-se o gráfico da função f, onde f de x representa o preço pago em reais por x cópias de um mesmo original na copiadora Reproduz. É bem normal quando você vai em algum lugar tirar um xerox, fazer uma cópia de alguma coisa, que o valor da cópia seja assim: ah, se você tirar até 50 cópias é um valor, e se você tirar mais do que 50 cópias, o valor individual cai, não é isso? É bem o que acontece aqui, ó. Vejam só, olhando o gráfico, ó, até mudei para setinha para ficar mais fácil. Se você tirar uma quantidade entre, ó, f de x é o preço e x é o número de cópias, tá? Então o eixo x representa quantas cópias você quer fazer, e aqui o f de x está te dando o custo que isso vai ter para você. Então, se você quiser tirar alguma quantidade entre 0 e 100 cópias, você vai adotar essa função aqui, ó. Uma função afim, bonitinha. Só que quando chega nas 100 cópias, e você quer fazer mais do que 100 cópias, a função troca de lugar, ela passa a ser uma função para cá, ó. Quando a gente analisar um pouquinho melhor essa função, depois a gente debate isso melhor. Você vai ver que a função dessa segunda etapa aqui, ela tem um custo individual por xerox bem menor, e eu consigo perceber isso pela inclinação. Quanto menor a inclinação que a função tiver, para cá, né? Quanto menor a inclinação que ela tiver, menor é o custo que você está tendo ali por cópia, tá? E aí, ó, ele fala assim: de acordo com o gráfico, é verdade que o preço pago nessa copiadora por... Aí eu tenho que sair testando, ó. 228 cópias de um mesmo original é R$ 22,50. 193 cópias é R$ 9,65. E assim por diante, eu vou ter que ir olhando. É até mais do que a gente precisa, mas como a gente quer debater o problema em si, vamos montar as duas funções? A primeira função que a gente tem ali, que é a função entre 0 e 100 cópias, vamos ver se a gente consegue descobrir que função é essa. Dá para perceber que se o gráfico é uma reta, as duas funções são funções do tipo f de x
igual a ax mais b. Tá claro? Além disso, dá para perceber que o b dessas duas funções é zero, ele não vai influenciar em nada aqui. Vai sobrar só uma função do tipo ax. E eu explico por quê. Vejam a primeira função. O que é o b, vocês lembram? É o lugar onde a função corta o eixo y. Então dá para perceber claramente que a primeira corta o eixo y no zero. E a segunda, tá bom, ela só vale do 100 em diante. Ó, o gráfico da função, ela só existe a partir do 100. Então ela nem corta o eixo y. Mas ele deixou um pontilhadinho aqui só para te mostrar que se fosse uma função contínua que fosse lá cortar o eixo y, também bateria no zero. Então, como as duas cortam ou cortariam o eixo y no zero, com certeza o meu b é zero. Então, agora tá fácil calcular, porque veja só, eu sei que para a primeira função, que se o x for 100, o resultado, que é o f de x, tem que dar 10. Olha o que eu consigo escrever, ó. 10 igual a vezes 100. Quanto vai dar esse A? Vai dar 10 sobre 100, que é 0,1. Então, eu já sei que a minha primeira função, eu vou chamar assim, ó, de f1 de x, ela é dada por 0,1 vezes x. Em resumo, cada cópia custa 10 centavos. É o que está dizendo aí. Já a segunda função, vejam aqui, ó, que essa bolinha aberta significa que ela não existe aqui, tá? Ela só existe daqui em diante. Mas mesmo ela não existindo aqui, o que você quer saber é a lei de formação dessa linha. Veja que essa linha não pode entrar aqui pela ideia do problema, a ideia prática do problema, que é só a partir de 101 cópias que ela existe, mas ela passaria no ponto, veja só lá, se você quiser saber qual é a ideia da linha, você vê que ela passaria pelo ponto 105, ou seja, para 100 cópias nessa segunda função, o custo seria 5 reais. Então, o que você teria aqui seria 5 é igual a A vezes 100, porque isso é um ponto por onde essa função passaria. Quanto vai dar esse A aqui? 0,05. Então, quem é a função f2, que é a segunda parte de x? É a função, 0,05x. O que isso significa? Tá claro agora, ó. Se você tirar até 100 cópias, você vai pagar 10 centavos por cópia. Se você tirar mais do que 100 cópias, você vai pagar 5 centavos por cópia. Eu vou dar um pause no vídeo só um segundinho para poder apagar isso aqui, deixar as funções escritas lá em cima, porque encheu a tela, tá? E aí os outros exercícios eu faço até em outro vídeo. Só um segundinho, já volto. Olha só, voltando, pessoal. Vejam que eu coloquei as duas funções ali em cima, tá? Porque essa é uma questão em que eu preciso testar alternativas. Eu tenho que testar uma por uma, ver qual vai dar certo. Então, vamos ver aqui a primeira, ó. Então, só para relembrar, essa f1 aqui é a primeira função. É essa aqui que modela para mim o custo de 0 a 100 cópias. E a f2 é a que modela o custo de 101 cópias em diante. Item A. 228 cópias de um mesmo original vai custar R$ 22,50. 228 cópias seria a função f2, porque é maior do que 100. Se você vier aqui ó, e trocar o x por 228, 228 vezes 0,05, quanto vai dar? Vai dar 22,80, metade de 22,80, 11,40. O custo de 228 cópias seria 11,40. A coisa testa a conta aí, você vai ver que vai dar certinho. Tá errada a letra A. Item B. 193 cópias de um mesmo original custa R$ 9,65. 193 cópias vai dar metade de 19,30. Aqui, de fato, é 9,65. Tá aqui, ó. Já achamos. A alternativa correta é o item B. Vai dar 9,65 mesmo. Vamos só ver as outras, ó. 120 cópias de um mesmo original é 7,50. De novo, é a função F2, lembrando. De 101 para frente é a função F2. Então, se você trocar aqui esse x por 120, faz a conta aí, ó. Vai dar... 12, reais vai ser o custo dessas 120 cópias. Olha a próxima, é interessante o item D, ó. 100 cópias de um mesmo original custa 5 reais. Cuidado, ó. Se você olhar aqui, ó, 100 cópias, pegar esse ponto aqui e vier para cá, você vai achar que custa 5 reais mesmo. Mas lembra que quando você faz um gráfico, uma bolinha aberta, significa que a função não passa ali. Essa função não existe aqui, ela existe além daqui. A função que você tem que olhar para o x igual a 100 é a de cima, ó, onde a bolinha está fechada. Veja, para 100 cópias o valor que você paga é 10 reais. Então aqui está errado. E depois ele falou, 75 cópias de um mesmo original custa 8 reais. 75 cópias é a função 1. 0,1 vezes 75 dá 7,50. Está errado também. Então a única alternativa correta é, de fato, a alternativa B. Tudo bem?
Para não ficar muito longo esse vídeo, pra vocês poderem particionar com tranquilidade na semana de vocês, eu vou interromper esse aqui por enquanto e no próximo vídeo eu faço mais um pouquinho de exercício, ok? Tchau, pessoal. Até já já.